O Rafael Marques separou para a gente aqui uma tela a respeito dos números que o Botafogo tem mostrado no estádio Newton Santos, que tem sido, sem dúvida alguma, uma grande força do Botafogo nessa disputa do atual Campeonato Brasileiro. Em 2023, no geral, são 6 vitórias em 6 jogos. Em 2022, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota nesses jogos do Campeonato Brasileiro. Contra o Fortaleza, 55% de posse e 21 finalizações. Contra o América, 56% de posse e 18 finalizações. Contra o Fluminense, 34% de posse e 21 finalizações. Contra o Corinthians, 53% de posse e 16 finalizações. Contra o Atlético Mineiro, 39% de posse e 22 finalizações. O jogo contra o São Paulo é um jogo que destoa nas finalizações, né? Não finalizou tanto o Botafogo, 12 vezes, 32% de posse. Rafael Marques, tirando este jogo contra o São Paulo, eu, pelo menos, olho para esses números e vejo o Botafogo finalizando muito sempre, mesmo que sem ter tanto tempo a bola no pé. O Botafogo tem esses 2 modelos de jogo bem construídos nesse momento, um modelo de jogo com a bola, propositivo, e outro modelo de jogo que também é propositivo, também ataca, mas não fica tanto tempo com a bola assim, Rafael? Tem sim, Léo. Na verdade, o Botafogo tem elementos suficientes para poder brigar pelo Campeonato Brasileiro até o fim. Se vai ser campeão ou não, não sabemos. Até porque não são só as variações táticas, os modelos de jogo que levam uma equipe a uma conquista, ainda mais uma conquista de alta exigência, como é um campeonato de pontos corridos. Existem as individualidades, os trabalhos mais longevos, e claro, que a gente fala aqui sobre o Palmeiras, principalmente, o próprio Fluminense. Então, não dá para você ter certeza que o Botafogo vai ganhar o campeonato. O que dá para dizer é que o Botafogo tem elementos para isso. E eu fiz esse recorte, primeiro numa comparação direta ao ano passado, para mostrar como, finalmente, em 23, o Botafogo está fazendo aquilo que é necessário na competição, ser um ótimo mandante. Parte do sucesso dos times que ganham o Campeonato Brasileiro na versão de pontos corridos, essa parte está associada ao ótimo desempenho, jogando em casa sempre com mais de 70% de aproveitamento. O Palmeiras foi assim no ano passado, o Corinthians, nas vezes que ganhou o Campeonato Brasileiro, foi assim, o Flamengo fez isso muito bem também no ano com o Jorge Jesus. Sendo um mandante exímio, você caminha muito firmemente para alcançar essa meta. E o Botafogo consegue essa eficiência até aqui de 100% em cenários diferentes. Você bem pontuou, o Botafogo nem sempre tem mais posse que o adversário. Mas se você analisar bem, tirando o jogo com o São Paulo, foi o primeiro jogo, o Vitor Sá não pôde jogar, eram 8 jogadores ausentes naquela oportunidade, o Botafogo vinha aí de um final de Carioca ainda turbulento, ganhou lá a Taça Rio, mas sem ser um futebol de muito convencimento, havia incerteza sobre o trabalho do Luiz Castro, e o Botafogo venceu o jogo circunstancialmente. Tirando essa partida, volta lá na tela para mim, Léo, por favor. Percebe o seguinte, que você vai ver que em 3 jogos que o Botafogo teve menos posse de bola que o seu adversário, a teve contra equipes que são tecnicamente providas, jogadores melhores do que o Botafogo, ou, no máximo, no mesmo nível técnico, contra o Fluminense, contra o Atlético Mineiro e contra o São Paulo. E contra as equipes que são notadamente piores do ponto de vista individual, com jogadores menos qualificados, o Botafogo venceu se impondo. As vitórias sobre o Fortaleza, o Atlético Mineiro e o Corinthians, elas são construídas de maneira muito parecida. Um gol em cada tempo, em posição, velocidade, volume, quantidade de finalizações. O Botafogo é um time que chuta muito a partir do momento que consegue desenvolver uma troca de passes que leva o time ao ataque, chega com muita gente na área. Quando o Fortaleza sábado, o primeiro chute saiu com 22 segundos. O Botafogo atacou e finalizou com 22 segundos. E no gol, o primeiro do Tiquinho, são 6 jogadores na área quando o Tietchan cruza, contra 6 marcadores do Fortaleza. A presença de muita gente na área adversária também aumenta o potencial ofensivo do Botafogo e a probabilidade do time fazer gols. E aí, no segundo tempo, né, uma pitatinha da atuação da fase, né, quando o Tiquinho bate o pênalti, o goleiro defende e joga para frente nos pés do Tiquinho e facilita para ele fazer o segundo gol. Vitória justa em todos os aspectos, como tem sido, na minha avaliação, todas as vitórias do Botafogo jogando no seu estádio. Os jogos que o Botafogo
perdeu, foram fora de casa, ainda venceu 2 jogos fora, ainda não empatou. É uma toada interessante. O Botafogo hoje sabe o que tem que fazer e, além de saber, consegue fazer.